Bom, pessoal, eu tive alguns problemas técnicos, né, para começar essa aula, vou postar ela um pouco atrasado, mas eu já peço desculpa de antemão pelo barulho, né? Estou gravando de casa, moro perto da rua, tem vários carros passando, mas meu nome é Thiago, sou residente do Alice Loureiro, né, escola estadual, e eu vou dar uma aula sobre briófitas e pteridófitas para vocês, né? Deixa eu só conferir aqui se meu microfone tá ligado, porque da última vez eu dei a aula toda com o microfone desligado. Tá ligado. Bem, vamos começar então. A gente não tem muito, né, sobre o tema. Então, vai ser uma aula geral com conceitos gerais. Então, falando um pouquinho das briófitas. As briófitas, o que a gente tem que guardar sobre as briófitas são que elas são as primeiras plantas, né, terrestres, por assim dizer, são avasculares, ou seja, não tem o xilema nem o floema, que é esses vasos de condução. Devido a isso, elas são menores, né, bem menores do que as outras plantas terrestres, porque o transporte se dá por difusão de célula a célula. A fase dominante é o gametófito, isso também é um conceito importante, porque o gametófito, ele em outras plantas não é a fase dominante, no caso, né? Então, a fase dominante nessas plantas é o gametófito. O esporófito das briófitas são ligados ao gametófito e depende do gametófito, nutricionalmente falando, né? Então, ele é dependente dele. Não possui folha, nem raízes, nem caules verdadeiros. Por que eu falo verdadeiros aqui? Porque eles possuem, por exemplo, os musgos possuem rizoides, caloides e são estruturas análogas, né, semelhantes, mas a gente não pode chamar de verdadeiros ainda. Necessitam de água para reprodução, ou seja, os gametas, né, o masculino precisa nadar, entre aspas, para chegar no arquegônio, né, da planta feminina. Possuem a fase gametofítica e esporofítica, que eu vou mostrar mais para frente na estrutura. Dando destaque, então, para alguns grupos importantes, né? Que, principalmente, que eu vou dar ênfase aqui é os musgos, que é do grupo briófita, porque é o que mais cai em vestibular. Então, não vou citar tanto os outros, que são as hepáticas e os antóceros, porque não caem tanto. As hepáticas até que caem um pouquinho, mas o que cai, principalmente, são os musgos e essa imagem aqui que está aqui do lado. Então, ou uma imagem semelhante a ela. Sobre a estrutura, né, dos musgos, que a gente vai focar aqui, que é do grupo briófita. A parte de baixo aqui, como eu estou mostrando, é o gametófito. E como eu falei, possuem o quê? Filídeos, rizoides, que são estruturas semelhantes à raiz, caule. Enfim, rizoide aqui, ó, para fixar a planta, né? Então, essa parte aqui é o gametófito. E o gametófito, ele é dominante, significa que ele vai permanecer durante toda a fase da planta. Então, o que você vê naquele musgo de muro, enfim, é a parte dominante, que é o gametófito. Ele, então, vai estar durante toda a parte da planta que realiza a fotossíntese e está lá permanentemente. O esporófito vai surgindo na fase reprodutiva, né? Quando o gametófito aqui, né, a parte feminina, vai ser fecundada pelos anterozoides e vai dar origem a essa estrutura aqui, que é o esporófito. Então, valendo destacar também que o gametófito é N e o esporófito aqui é 2N. Aí o esporófito tem essa estrutura, que é a cápsula, que por meiose vai produzir os esporos. Sobre a reprodução. A reprodução também pode se dar de forma assexuada, ou seja, é o que a gente conhece como a mudinha, né? Nas plantas. Você tira um pedacinho da planta, coloca na terra e vai germinar e dar origem a outra planta. Esse tipo de reprodução a gente chama de reprodução assexuada. A reprodução sexuada, aqui no caso das briófitas, eu coloquei uma imagem para resumir o ciclo, mas vamos guardar alguns conceitos importantes. Anterídeos são a parte, né, da estrutura da planta masculina que produzem os gametas masculinos, que são os anterozoides. O arquegônio é a estrutura das plantas femininas que produzem os gametas femininos, que é a oosfera. Ou seja, existe nesse caso aqui a planta feminina e a planta masculina, cada uma com suas estruturas para a produção de gametas. Então, aqui, ó, nessa imagem, como vocês podem ver, bem resumidamente, simplório, a gente tem ao ciclo das briófitas. Aqui a estrutura, né, a planta com o esporófito e o gametófito,
na cápsula vai produzir por meio de meiose, as células da cápsula, né? Vai produzir por meio de meiose os esporos. Esses esporos, eles vão germinar e vão dar origem ao gametófito, outros gametófitos. No caso dessas plantas, gametófito feminino ou gametófito masculino. O gametófito masculino vai ter uma estrutura aqui, ó, que é o anterídeo. E o anterídeo vai produzir os anterozoides, que vão nadar. Lembra que eu falei que depende da água para reprodução? Vão nadar na água, entre aspas, e vai chegar no arquegônio aqui das plantas femininas e vai fecundar. O arquegônio lá vai fecundar a oosfera que tem nas plantas femininas. Então, nas plantas femininas que vai surgir essa estrutura aqui, ó, do esporófito, porque é na planta feminina que ocorre a fecundação e a germinação do esporófito. Lembrando que ele é dependente do gametófito aqui, ó. Vou passar que a gente não pode perder muito tempo aqui, né? Falando um pouquinho sobre as pteridófitas. As pteridófitas são as primeiras plantas vasculares, ou seja, as plantas que têm já o xilema e o floema. Por isso, elas já são um pouquinho maiores do que as briófitas. Elas também não têm semente. A semente é uma estratégia, né, uma estrutura que chega nas plantas apenas lá nas gimnospermas. Não sei se vocês já viram ou vão ver ainda. Os gametas aqui também são dependentes de água, né, para reprodução. E, ao contrário das briófitas, se for comparar uma com a outra, o esporófito é a fase dominante. Já nas briófitas, o gametófito é a fase dominante. Então, aqui tem uma diferença entre as duas. Além também das plantas terem já vasos condutores. Aqui eu vou dar destaque para dois grupos, né, que é as esfenófitas e as pterófitas, né? As esfenófitas, as cavalinhas, e as pterófitas, as samambaias e as avincas. E aqui tem a estrutura delas aqui, rapidinho, que eu vou mostrar para vocês, né? Aqui já tem os caules verdadeiros, já tem as raízes verdadeiras. Toda essa estrutura aqui, ó, é o esporófito. É a planta bonitinha que a gente vê, que a gente tem em casa. E essa estrutura aqui, ó, é toda a folha, não tem caule aqui. O caule já é horizontal. Então, aqui é a folha. E uma outra estrutura que eu vou dar destaque aqui para vocês são os soros. Os soros, que são uma estrutura reprodutiva das samambaias, né? Então, a gente vai... Das pteridófitas também, né? Mas aqui nas samambaias. Então, a gente vai dar um enfoque aqui nesses soros na parte de reprodução. Então, sobre a reprodução, né, das pteridófitas, mais uma vez, um ciclo bem simplório, simplificado, mas basicamente aqui, ó, nesses soros aqui, localizados aqui embaixo das folhas da samambaia, a gente tem os esporângios nesses soros, né? E esses esporângios são 2N, eles vão, por meiose, produzir esporos N. E esses esporos vão germinar e dar uma estrutura, que é uma estrutura monóica, ou seja, ela tem tanto a estrutura masculina da planta quanto a estrutura feminina, né? Esse gametófito aqui germinado, que a gente também pode chamar de protalo. Então, na parte masculina da planta, vai ter o anterídeo, que vai produzir os anterozoides. E na parte feminina da planta, vai ter o quê? O arquegônio, que vai produzir a oosfera. E por meio também da dependência de água, né, esses anterozoides vão nadar e fecundar a oosfera, germinar e dar origem ao quê? A um esporófito, novamente, que é a planta bonitinha que a gente vê. 2N, né, que tem um caule, as raízes verdadeiras nas folhas. Agora a gente vai passar um pouco para as questões, né, que a gente vai focar bastante aqui, que é importante. Então, a nossa primeira questão aqui é a da FCC, né? Então, aqui, ó, os musgos que crescem nos muros úmidos são o quê? Gametófitos de briófitas, gametófitos de pteridófitas, esporófitos de briófitas, esporófitos de pteridófitas ou esporófitos de gimnosperma. Então, dá uma pausinha, tenta responder. Eu já vou aqui direto, porque a gente tem pouco tempo. Então, o que pode gerar dúvida aqui, ó, é a letra A e a letra C. Porque, lembra que eu falei que os musgos são um grupo pertencente às briófitas, então você tem que gravar isso. Musgo, falou de musgo, falou de briófita. Só que aqui pode gerar uma questão de dúvida, né? Porque será que é gametófito? Será que é esporófito? Lembra que eu falei que o gametófito é a fase dominante nas briófitas? Pois é. Então, o gametófito vai ser a fase que vai o quê? Vai ser a parte da briófita que vai o quê? Realizar fotossíntese e vai permanecer durante todo o ciclo da planta. Então, esse musgo é o gametófito das briófitas, ou seja, a letra A.
Não é o esporófito, porque o esporófito é aquela estrutura, né, que eu mostrei, que tem a haste, aqui, ó, que tem a haste e que vai produzir os esporos. Só que essa estrutura aparece quando é fecundado lá, né, lá na planta feminina. Quando é fecundada e surge essa estrutura com a haste, a cápsula. Mas o musgo mesmo é o gametófito. Voltando aqui, ó, para a questão 9 do Cefet, né? As samambaias e as avencas são tipos de pteridófitas mais comuns que se reproduzem através de alternância de gerações, conforme mostra a figura. Mais uma vez, um ciclo, né, das plantas, das pteridófitas, só que bem simples, mais simples que o meu ainda. Nesse ciclo, a geração verde, duradoura e assexuada é o quê? Vou dar um tempinho, né? Vocês podem dar pausa e responder. Mas aqui, nesse caso, a resposta é o quê? É o protalo, que é o gametófito, é o anterídeo, é o protonema, o esporófito, é o gametófito. No caso aqui, a resposta é a letra D, né? Por que a letra D? Porque, ó, nesse ciclo, a geração verde duradoura, assexuada é o quê? É o esporófito, porque é a plantinha bonitinha. Porque aqui, ó, nesse caso das samambaias, das pteridófitas, o esporófito é a fase dominante, né? Então, como ele é a fase dominante, é a fase bonitinha, verde, que faz a fotossíntese. Enfim, então aqui a resposta é a letra D, esporófito. Passando aqui para a 7, né? O desenho a seguir representa uma folha de samambaia. A estrutura indicada... Perdão. Eu moro muito perto da rua, então passa carro aqui direto, caminhão, essas coisas. A estrutura indicada pela seta é chamada, sendo formada por um conjunto de... Então aqui é para completar, né? Qual alternativa apresenta de forma correta, né, as lacunas acima, né, que preenche? Então, ó, lendo de novo, ó, o desenho a seguir representa uma folha de samambaia. A estrutura indicada pela seta é chamada de quê? Lembra que eu dei destaque para uma estrutura que fica debaixo das folhas, que é os soros? E nesses soros contém os esporângios, que produzem os esporos, que vão germinar, né, por meio de meiose, né, esses esporângios vão produzir esporos que vão germinar e dar origem a um gametófito. Então, aqui, ó, pode completar por quê? Por soros? Sim, letra A pode ser uma alternativa. Sendo formados por um conjunto de esporângios? Sim, então a letra A a gente já viu aqui de cara que é a resposta certa. Nas outras aqui, ó, esporângios, não. Soros, ao contrário? Não é o contrário, não. Porque o soro é aquela estrutura, né? E dentro dos soros tem os esporângios. Então aqui não vou me não prolongar muito, né? Porque é uma questão mais simples, vocês podem dar pausa e tentar resolver. Vamos lá para 5. Na número 5, nos musgos, uma divisão meiótica originará o quê? Aqui na número 5. Os anterozoides, os esporos, a oosfera, o óvulo, os zigotos. Vocês lembram que quando eu falei com vocês que nos musgos, né, a parte que dá origem aos esporos é o esporófito, que não é a fase dominante, e por meio de meiose lá na cápsula, ó, na cápsula dos esporófitos, vai ocorrer, né, por meio de meiose, a produção dos esporos. Então, aqui, ó, na número 5, a resposta é os esporos, né? Porque é os esporos que vão ser produzidos por meiose N e vai dar origem a um gametófito N também. Então, aqui vocês podem, né? Se tiver alguma dúvida, pode me mandar por e-mail, vou deixar meu e-mail. A número 14 aqui, ó, vamos lá. Na samambaia, cada esporo haploide dá origem a uma... Então, aqui, ó, a um quê? A um anterídeo, a um esporófito, a um arquigônio, a um gametófito, a uma osfera. Hein? Então, ó, não é um anterídeo, por quê? Porque cada esporo, olha, cada esporo haploide, esporo N, vai dar origem a um quê? A um gametófito, né? Por que eu não confundi? Aqui, nessa que eu falei, uma divisão meiótica originará o que? Os esporos. Aqui na número 5, os musgos tem, né, o esporófito que vai dar origem aos esporos. Aqui na samambaia, tá falando em relação ao esporo, né?
É o esporo que vai dar origem ao que? Ao gametófito. Então, assim, quem produz os esporos? O esporófito. E os esporos dão origem ao quê? Ao gametófito. Por isso que a resposta aqui, para não confundir, ó, é o gametófito. Não é o arquegônio, que é a estrutura da reprodução, né, de produção de gametas feminino, não é o esporófito, não é o anterídeo, não é a osfera, é o gametófito, letra D. Então, vou encerrar a minha aula aqui, bem curtinha, mas qualquer dúvida pode me chamar, né? Perdão pelo barulho, perdão pela, pela movimentação que estava tendo aqui, né? Porque eu tô em casa e tal, não tem como eu ir para um lugar mais fechado por conta da internet, então vou parar, interromper a gravação aqui, e é isso.